Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro dentro do ciclo de palestras sobre drogas de abuso. O tema do nosso bate-papo de hoje será cocaína e crack. A cocaína é o principal alcaloide do arbusto conhecido como Erythroxylum coca. Esse arbusto é encontrado ao leste dos Andes e acima da bacia amazônica, sendo também cultivado em clima tropical e altitudes que variam entre 450 e 1.800 metros acima do nível do mar. Esse vegetal, por ser um arbusto de tamanho médio, ele consegue se manter e se proliferar de uma forma bastante intensa em regiões como essas acima citadas. Você pode ver aqui que esse vegetal ele apresenta folhas, de um aspecto coriáceo, bastante resistente, as quais possuem vários tipos de substâncias, dentre elas a cocaína. Um breve histórico sobre a cocaína. Os primeiros relatos do uso das folhas de coca data de 2500 a.C. No século XVI, surge o primeiro relato europeu, datado de 1499, por Américo Vespúcio, o qual descrevia alguns efeitos da planta mascada usada na forma de chá pelos índios. Aqui podemos ver o exemplo de um indivíduo da Colômbia que faz uso da folha de coca para o ato de mascá-la. E ao lado aqui podemos ver uma xícara que contém o chá também produzido pelas folhas de coca. Do ponto de vista social, estes países andinos incorporaram esse tipo de uso na sua cultura. Isso quer dizer o quê? Que se o indivíduo for flagrado nesses países com cocaína ou metabólitos de cocaína no seu organismo, ele não sofrerá nenhum tipo de sanção por estar utilizando drogas, porque esse tipo de material ele foi incorporado à cultura. Isso já não ocorre aqui no Brasil, por exemplo, aonde se o indivíduo for flagrado apresentando concentrações mesmo que baixas de cocaína ou de seus metabólitos nos seus líquidos corporais, sangue e urina, ele sofrerá sim sanções da lei, porque no Brasil a cocaína é considerada uma droga de abuso. Em 1519, o rei Felipe II declarou o hábito de mascar folhas de coca essencial para a saúde do índio. Então, isso quer dizer que este rei admitiu que o hábito, o uso social desse tipo de material pelo índio fazia parte da sua cultura, da sua religião e também da sua terapia medicinal. Em 1855, Friedrich Gaedek extraiu o ingrediente ativo da folha de coca e deu o nome de eritroxilone. Em 1776, Linnaeus determinou botanicamente que essa família a qual pertencia esse vegetal produtor de cocaína recebia o nome de Erythroxyle. Em 1784, Lamarck determinou a espécie chamada Erythroxylum coca, que é a mesma que conhecemos hoje do ponto de vista da classificação botânica. Em 1856, Albert Niemann isolou o extrato de cocaína e criou o termo cocaína. Este foi o primeiro evento aonde se trabalhou com a substância cocaína extraída e purificada a partir das folhas da Erythroxylum coca.
Em 1863, Ângelo Mariani criou uma mistura de vinhos e folhas de coca, o qual denominou de Vin Mariani. Esta preparação ou formulação, ela era comercializada de forma livre, principalmente na Itália e países europeus, para utilizar no tratamento de doenças relacionadas ao corpo, ao cérebro e aos nervos, porque era considerado um tônico. Em 1884, Freud relata a importância da cocaína no tratamento da depressão, uma vez que a cocaína, do ponto de vista toxicológico, é classificado como um estimulante de sistema nervoso central, o que levaria a uma ação contrária ao processo de depressão. Karl Kuller emprega a cocaína como anestésico local pela primeira vez também em 1884. Em 1885, a indústria farmacêutica descobre uma maneira de refinar a cocaína e começa a apresentar ao mercado diversas formas de consumo, sendo elas na forma de charutos, cigarros, inalantes, soluções, cristais e até soluções injetáveis. Então aqui nós temos alguns rótulos, publicitários destes, vamos dizer assim, medicamentos que continham na sua formulação a cocaína. Então nós temos aqui, os produtos que eram comercializados de forma livre na época, que continham na sua formulação a cocaína. Então, a maioria deles eram formulações utilizadas para o tratamento, principalmente de apatia, de depressão, porque se tratava aí de uma substância tônica, estimulante. Em 1886, John S. Pemberton cria a Coca-Cola, que utilizava na sua composição original a noz de cola e folhas de cocaína. E este material, esta formulação Coca-Cola, era indicado para problemas gástricos, dores de cabeça, cansaço, entre outros. Então, cabe aqui ressaltar que a Coca-Cola, quando ela foi lançada, ela não era caracterizada como um refrigerante como fazemos hoje. Ela era um medicamento, ela era uma formulação utilizada na terapêutica da época. Em 1906, as folhas de coca da formulação da Coca-Cola foram substituídas por cafeína e as folhas de coca descocainizadas. Por que que isso foi um fato histórico? Porque verificou-se que muitos indivíduos estavam tendo o chamado quadro de dependência pelo uso da Coca-Cola com a sua composição original. Descobriu-se que esses efeitos de dependência estavam associados à presença da cocaína, o que forçou, os indivíduos que montaram essa formulação a trocarem o estimulante cocaína pelo estimulante cafeína. E esta é a formulação que perdura até hoje. A Coca-Cola que nós tomamos hoje, ela teve a sua formulação inicial criada em 1886, modificada em 1906 e está aí no mercado até hoje. Aqui podemos apresentar para vocês, um texto escrito pelo próprio John Pemberton, que explica o uso ou a formulação Coca-Cola. Em 1914, os Estados Unidos publica o Harrison Act, proibindo o uso da cocaína pela população, classificando-a, a partir daí, como uma droga de abuso.
proibida dentro do seu território. Em 1921, no Brasil, o Decreto-Lei Federal número 4.292 restringe também o uso de cocaína no território nacional. Na década de 70, a cocaína ela ressurge para o uso recreacional, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como no Brasil. Na década de 80, o consumo de cocaína passa a ser feito em festas, principalmente, ocasionando o uso abusivo e também o aparecimento do quadro de dependência. Em 1985, surge o crack, pedra de cocaína fumada. Esse crack nada mais é do que a cocaína apresentada de uma forma diferente. É a cocaína na forma de base livre, que é insolúvel em água e, portanto, ela aparece como um precipitado, formando a chamada pedra, um cristal de tamanho grande que tem, além de cocaína, todas as substâncias químicas presentes na produção da cocaína em pó. Aqui apresentamos para você um processo simplificado da produção e refino de cocaína. Então começa o processo utilizando-se as folhas de coca, as quais sofrem um processo de maceração. Então seria um processo onde você faz um amassado, vamos dizer assim, das folhas e trata quimicamente com solventes e ácidos. Você vai ter aqui uma pureza na faixa de 0,5 a 2% de cocaína nas folhas, tá? Isso quer dizer o quê? Que existe uma quantidade considerável de cocaína presente nessas folhas que estão sendo maceradas. Estas folhas aqui são aquelas que, porventura, podem vir a ser mascadas para que o próprio organismo consiga absorver a cocaína liberada por elas. O primeiro subproduto que eu obtenho depois desse tratamento químico das folhas da Erythrocylum coca é a chamada pasta de coca. Essa pasta de coca nada mais é do que o chamado sulfato de cocaína. Então ele seria um primeiro sal produzido nesse processo químico, aonde nós encontramos de 20 a 85% deste sal, desse sulfato de cocaína. Esta pasta de coca, ela também pode ser fumada. Na sequência, dentro do processo de produção, se você tratar essa pasta de coca com solventes e também com ácido clorídrico, você vai obter o produto final, que seria o cloridrato de cocaína, que nada mais é do que a cocaína em pó. É o produto refinado e purificado, aonde nós teremos aqui uma pureza na faixa de 30 a 90% de cloridrato de cocaína, a qual pode ser cheirada ou mesmo injetada diretamente nos vasos sanguíneos quando dissolvido em água. Nesse processo, nós temos dois subprodutos. O crack, que tem uma natureza básica, portanto, também é a cocaína na sua forma básica, certo? Que é fumado. E nós temos também um outro subproduto da cocaína chamado de merla, também de natureza básica, que pode ser fumado. Qual dos dois prevalece durante o processo de produção? O crack, ele tem uma preferência química na sua formação. Por quê? Por ser um material insolúvel nos solventes utilizados na produção e no refino do cloridrato de cocaína, ele prevalece quando comparado com a merla. O isolamento da cocaína das folhas de coca fundamenta-se na extração líquido-líquido ácido-base, que utiliza como solventes
orgânicos, clorofórmio, éter, querosene, gasolina, éter de petróleo e muitos outros. Também temos o uso de ácidos, como ácido clorídrico e ácido sulfúrico, além de bases, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de amônio, que são utilizados aí durante o processo de produção. Então, a pasta de coca, que seria o primeiro subproduto, é o sulfato de cocaína. Depois temos o produto final, a cocaína em pó, que seria o cloridrato de cocaína. E temos aqui o crack ou a merla, que seria a cocaína na forma de base livre. Cabe ressaltar aqui que o crack e a merla são considerados o lixo da produção da cocaína em pó. Por quê? Mesmo apresentando uma alta concentração de cocaína, existe também a contaminação desta pedra de crack por todos os solventes citados anteriormente. Então, se você fizesse uma análise química de uma pedra de crack, você encontraria, além da cocaína, você encontraria éter, clorofórmio, gasolina, querosene, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e também hidróxido de potássio ou hidróxido de amônio. Então, quando o indivíduo queima essa pedra e ele transforma essa pedra sólida em vapor, e esse vapor, ao penetrar no seu pulmão, ele carrega junto com ele todas essas substâncias químicas que são extremamente prejudiciais e tóxicas para o organismo humano. Aqui nós temos essa primeira figura aqui, que mostra para nós a pasta de coca, né? É um material de característica mais maleável, né? Seria como se fosse uma massa mesmo, né? Produzido a partir das folhas de coca tratadas com todos os solventes citados anteriormente. Essa segunda aqui é mostrado para nós a cocaína em pó, o cloridrato de cocaína, e aqui nessa terceira figura nós temos aí as pedras de crack, tá? Então essas pedras aqui elas são formadas porque quando eu trato os líquidos utilizados na produção, purificação e refino da cocaína em pó com base, eu acabo forçando o resto da cocaína que não foi retirado durante o processo de produção a se condensar na forma de cristais. Esses cristais eles vão se agrupando até formarem a pedra. Os nomes populares da cocaína em pó, né, o cloridrato de cocaína, seria pó, coke, C, snow, flake, branquinha, blow. No caso do crack, nós teríamos aí o crack propriamente dito, a pedra e rock. E a merla é conhecida simplesmente como merla. Do ponto de vista toxicológico agora, falaremos primeiro da toxicocinética. A cocaína, ela tem uma absorção que pode ocorrer na mucosa nasal, quando ela é inalada, o pó propriamente dito, a mucosa oral e pulmonar, quando ela é fumada, e uma absorção endovenosa, quando ela é injetada diretamente no nosso sistema circulatório. Aqui ao lado, nós temos a estrutura química da cocaína. Podemos ver que essa estrutura aqui, ela garante uma certa lipofilicidade, que promove uma absorção rápida e contínua desse material pelas nossas células da mucosa, tanto nasal, como oral, como pulmonar. Quando você tem a cocaína cheirada, inalada via nariz, né? Ela vai passar pelas mucosas nasais, chega até o pulmão, na sequência vai para o coração
acaba passando, né, pelo fígado e parte dela vai chegar ao cérebro em aproximadamente 1 minuto. Então, isso quer dizer o quê? Que após o ato do indivíduo inalar a cocaína em pó, ele vai apresentar os primeiros efeitos, acontecendo aproximadamente após 1 minuto do ato de inalar o pó. No caso da cocaína fumada, a droga ela atinge o cérebro em cerca de 8 segundos após passar pelos pulmões e coração, desculpe. O efeito também ele é mais breve, certo? Então, do mesmo jeito que ele chega mais rápido, ele também tem a sua finalização ocorrendo também de maneira mais rápida. No caso da cocaína injetada diretamente nas veias, ela vai imediatamente, né, para a corrente sanguínea, atinge o coração e de lá vai ser bombeada diretamente para o cérebro, desculpe. O que garante aí um efeito acontecendo aproximadamente 10 segundos após o processo de injeção. Então dá para a gente perceber que independente do tipo de contato que o indivíduo tem com essa droga, a gente pode considerar que os efeitos são extremamente rápidos, variando aí de 8 segundos até 1 minuto, dependendo da via de injeção, da via de absorção. Com relação à distribuição, ela é alta devido àquela característica lipofílica da própria molécula, ocorrendo uma concentração dessa droga principalmente no baço e nos rins. Ocorre biotransformação basicamente no plasma sanguíneo e também no fígado, onde nós temos as chamadas colinesterases, que são enzimas que degradam a cocaína. Então, eu tenho já um processo de destruição da cocaína, tendo início no próprio sangue e sendo finalizada depois no fígado. Os principais metabólitos aqui são o metil-éster equigonina, a benzoil-equigonina e a equigonina, além da narcocaína. Estas substâncias são as substâncias pesquisadas quando você submete o indivíduo a um exame toxicológico. Como se faz de costume, não se pesquisa apenas a substância original, no caso aqui a cocaína. Também ocorre uma pesquisa dos metabólitos. Por quê? Dependendo da quantidade e do tipo de metabólito encontrado, eu consigo fazer um cálculo retroativo para saber exatamente quando foi que o indivíduo entrou em contato com a substância e tenho aproximadamente a quantidade de cocaína com a qual o indivíduo entrou em contato. Então, isso daí seria passado para a justiça na forma de um laudo técnico pericial. A eliminação da cocaína, ela é basicamente renal, aonde nós encontramos de 0,5 a 1h30 a eliminação para a cocaína, de 3 a 4 horas para o metil-éster equigonina e de 4 a 7 horas para a benzoil-equigonina. Isso quer dizer o quê? Que de uma maneira bem grosseira, eu consigo detectar concentrações elevadas desses metabólitos até 7 horas após o contato do indivíduo com a cocaína original. Isso não quer dizer que após esse período não se consiga detectar a substância. Elas ainda conseguem ser detectadas em quantidades menores. Lembrando que uma parte da cocaína ela fica concentrada no baço e nos rins e vai sendo liberada aos poucos para o sangue, aonde vai ocorrer a metabolização. Então eu vou ter um período bastante extenso, né, até 15 dias após o contato com essa substância, se for um contato único, consegue-se fazer a detecção e a quantificação destas substâncias
na urina do indivíduo. Então, isso quer dizer que você nunca entrou em contato com a cocaína e um belo dia você resolve fazer essa besteira. Se foi esse contato único, até 15 dias após o contato, conseguimos detectar e quantificar as substâncias que foram produzidas a partir da cocaína. Se você for um usuário crônico, esse tempo vai se estender gradualmente, baseado na quantidade com a qual você entra em contato, podendo chegar até 6 meses após o último contato com a substância cocaína. Como funciona a cocaína no nosso organismo? Então, a principal função da cocaína é a de efeito indireto. Por quê? Não é a cocaína em si que vai atuar sobre um determinado tipo específico de receptor, promovendo o seu efeito. Na verdade, a cocaína ela tem uma função de bloquear a reabsorção dos neurotransmissores dopamina, noradrenalina e serotonina. Se ocorre bloqueio da reabsorção desses 3 neurotransmissores, o que vai acontecer? Essas substâncias estarão em maior quantidade dentro da fenda sináptica, no nosso sistema nervoso, produzindo o seu efeito de forma mais prolongada. Então, aqui nesse desenho, nós podemos ver aqui a cocaína, que seria essa figura branca, né, com essas duas pontinhas, bloqueando aqui a reabsorção da dopamina, que seria essa bolinha aqui de coloração dourada. Então, se eu bloqueio a reabsorção, que seria a reentrada dessa dopamina novamente no neurônio que a havia liberado, eu vou ter uma concentração muito maior de dopamina na fenda sináptica, o que vai levar à ligação dessa dopamina aos receptores específicos, causando uma intensificação do efeito. Isso quer dizer o quê? Que o efeito da cocaína ele se deve à intensificação do efeito da dopamina, da noradrenalina e da serotonina no nosso organismo. Os receptores aqui que estão mais envolvidos no processo de uso da cocaína são os receptores dopaminérgicos tipo 2, os chamados D2, que vão causar o primeiro efeito desejado pelo usuário da cocaína, que seria a euforia. Porém, cabe ressaltar que de presente vêm vários outros efeitos não muito agradáveis pelos quais o indivíduo vai passar quando ele está sob o efeito da cocaína. Então, nós teremos aqui, do ponto de vista de efeito agudo, que é aquele que vai ocorrer dentro de aproximadamente 24 horas após o contato único ou com mais de uma dose dessa cocaína. Para que seja considerado efeito agudo, esse contato ele tem que acontecer no máximo dentro do período de 24 horas. Então teremos para efeitos agudos a euforia, a sensação de bem-estar, a autoconfiança elevada, a aceleração do pensamento. Estes primeiros 4 aqui, eles estão associados à dependência baseada no processo que a gente chama de teoria da aprendizagem. Por quê? Eu uso a droga, eu me sinto bem, então eu devo voltar a usá-la para continuar me sentindo bem. Também são verificados distúrbios do sono, como insônia, por exemplo, excitação motora, desejo sexual, a sua libido fica aumentado, ocorre um aumento da agressividade e inquietação, também foi verificado anorexia leve e aumento das percepções sensoriais. Com relação aos efeitos crônicos, que são vistos naqueles indivíduos
que são já dependentes da cocaína, que são aqueles indivíduos que já utilizam várias doses de cocaína por períodos prolongados de tempo, acima de 3 meses, o que classifica o tipo de consumo crônico. O que temos aqui em termos de efeito? A irritabilidade, distúrbios de humor, processo alucinatório, delírio, hostilidade, ansiedade, medo e paranoia, quadro de abstinência quando não se entra em contato com a droga, uma extrema energia e, consequentemente, exaustão, anorexia mais severa, quadros de violência extrema, diminuição do desejo sexual e o processo de tolerância e dependência se instalando de uma maneira mais rápida. Tá? Então, isso daí seriam os efeitos crônicos vistos de uma maneira geral. Nós também temos os efeitos clínicos que estão associados ao uso da cocaína. Então, esses efeitos clínicos, eles vão ocorrer dentro de sistemas específicos. O primeiro deles seria os efeitos respiratórios, que estão associados ao nosso sistema respiratório. Quando se faz uso da cocaína pela via inalatória, quando você aspira a cocaína em pó pelas suas narinas, você pode ter como efeito clínico o aparecimento de broncopneumonias, hemorragia pulmonar, edema pulmonar, que seria o quê? Acúmulo de líquido por destruição do próprio tecido pulmonar, o chamado pneumotórax, que seria o quê? O aparecimento de ar entre o pulmão e a cavidade torácica, devido a quê? A ruptura do tecido pulmonar. Isso vai causar o quê? Um processo de diminuição do volume pulmonar, que acaba levando o indivíduo a problemas respiratórios muito graves. Isso quer dizer o quê? Que o seu pulmão vai ter uma falha em termos de funcionamento. Também podemos ter quadro de asma, de bronquite, de bronquiolite e também depósito de resíduos. Lembrando uma vez que muitas vezes a cocaína que o indivíduo compra do traficante e inala pode estar misturada ou contaminada com vários tipos de substâncias para aumentar o ganho do traficante em termos de quantidade. Então você pode ter pó de vidro misturado à cocaína, você pode ter talco, você pode ter vários tipos de bases, alguns tipos de anestésicos locais também misturados à cocaína, para causar aí um aumento em termos de peso para que o traficante ganhe, tenha uma rentabilidade maior ao vender o produto. Quando se utiliza, no caso aqui, a via intranasal, você tem aqui a chamada broncopneumonia, que também é vista aqui na via inalatória. Ressaltando que a via inalatória você acaba queimando a cocaína e você absorve tanto esse vapor pela boca como também pelas narinas. Na via intranasal, você tem aqui a absorção ou a penetração do pó de cocaína pelas suas narinas. No caso da via endovenosa, o quadro que verificamos com maior intensidade é a chamada embolia pulmonar. Seria o quê? O aparecimento de trombos dentro dos vasos sanguíneos pulmonares que podem levar a bloqueio ou obstrução do processo respiratório. Os efeitos relacionados ao sistema cardiovascular. Nós teremos aqui o aparecimento de arritmias cardíacas, de taquicardia. Então, a arritmia seria o quê? O batimento do coração fora do compasso, Nós teríamos aí não um batimento dentro de um padrão normal.
A taquicardia seria a aceleração dos batimentos. A fibrilação ventricular seria um processo da extensão da taquicardia, onde o coração ele não mais comprime e expande, ele passa a fibrilar. O que seria isso? Ele fica em um estado de repouso, vamos dizer assim, né? Onde você não tem mais o bombeamento de sangue. Temos também um quadro de isquemia do miocárdio, então você para de fornecer sangue para o músculo do coração, o que pode levar a problemas sérios como o infarto, né, agudo do próprio miocárdio, que está aqui embaixo citado como um efeito. Nós temos as cardiomiopatias, que são as doenças associadas ao músculo cardíaco. Temos a dissecção ou ruptura da aorta, né? Então eu posso ter aí, né, a destruição dessa artéria importantíssima, levando o indivíduo a óbito. E nós também temos um quadro aqui de endocardite bacteriana, que está associada à infecção pela entrada de bactérias, pela administração da cocaína pela via endovenosa. Por quê? Muitas vezes o indivíduo ele pode utilizar ou a própria cocaína contaminada com bactérias ou água contaminada para solubilizar essa cocaína e posteriormente injetar na sua veia. Também podemos ter aqui a chamada contaminação plural. O que seria isso? Junta-se um grupo de indivíduos dependentes, cada um deles dá uma quantidade X de dinheiro para comprar a cocaína. Compram a cocaína, solubilizam, colocam essa solução de cocaína dentro da seringa e aí cada um vai injetar um pouco dessa solução na sua veia. Só que aí ocorre um processo, né, de infecção um pouco mais séria. Por quê? Não teremos apenas as bactérias presentes na água, na própria seringa ou na cocaína como um agente etiológico. Nós também temos o risco aí do indivíduo passar para o outro doenças baseado no quê? Na contaminação sanguínea. Lembrem-se, o indivíduo, quando vai injetar a cocaína na sua veia, ele vai puncionar a veia com a agulha, vai puxar um pouco de sangue para dentro da seringa para ter certeza que realmente alcançou o vaso que ele desejava e vai impulsionar o êmbolo, colocando a solução de cocaína dentro da sua veia. Só que isso já causou a contaminação da solução de cocaína que está dentro da seringa com o sangue deste indivíduo. Então isso quer dizer que esse processo ele vai aumentando conforme essa seringa vai sendo passada para os outros indivíduos que fazem parte do grupo. Então o último indivíduo na lista de usuários vai ser aquele que vai receber a maior carga contaminante, porque vai ter, além dos próprios contaminantes da própria cocaína, da água e da seringa originais, também pode trazer contaminantes que estão presentes no sangue de todos os outros indivíduos. Não sei se vale a pena o risco pelo pouco tempo de prazer que essa droga dá a esse indivíduo. Temos também efeitos neurológicos, como por exemplo, cefaleias, que são dores de cabeça muito intensas, convulsões, os chamados acidentes vasculares cerebrais, né? Que você poderia ter aí tanto o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é aquele onde ocorre a ruptura de um vaso dentro do cérebro, como o acidente vascular cerebral isquêmico, onde você tem o quê? A obstrução desses vasos sanguíneos do cérebro, não permitindo a chegada de sangue a esse órgão tão importante. Podemos ter quadro de hemorragia intracraniana, de hemorragia subaracnoideia, que seria hemorragia principalmente na cavidade, tanto
neuronal, como também medular, e nós temos aí os chamados aneurismas, que ocorrem principalmente quando se injeta a cocaína pela via endovenosa. Efeitos gastrointestinais. São observados dor torácica e dor abdominal, náuseas, a isquemia mesentérica, que seria o quê? A diminuição da chegada de sangue ao intestino, e também a chamada esofagite, que seria uma inflamação do esôfago, quando você faz o uso aí pela via inalatória. Então você vai inspirar ou aspirar aí o vapor formado pela queima da cocaína. Esse quadro ele é muito frequente em usuários de crack. Por quê? A via de uso do crack é a via inalatória. Você pega a pedra, você coloca essa pedra dentro do cachimbo, aquece com uma chama e o material que era a pedra na forma sólida passa para a forma gasosa, para a forma de cocaína em vapor. E esse material é então inalado pelo indivíduo. Então a esofagite ela é um quadro muito mais presente no usuário de crack do que no usuário de cloridrato de cocaína, que é a cocaína em pó. Também observamos efeitos no aparelho excretor e alguns distúrbios metabólicos. Então você pode ter a insuficiência renal aguda, que pode levar o indivíduo à morte, porque os seus rins acabam parando de funcionar. Temos também um quadro de hipertermia, significa que a temperatura corporal vai ultrapassar os 37,5, que seria a nossa temperatura fisiológica normal, levando esse indivíduo a quadros de deterioração, degradação ou desnaturação de proteínas. Então ele teria todo o seu organismo, do ponto de vista bioquímico, comprometido. Nós temos quadros de hipoglicemia, onde a glicose no sangue acaba caindo a quantidades muito baixas que podem levar o indivíduo a entrar em coma. Temos também a acidose lática, que seria o quê? O abaixamento do pH do sangue, que também pode levar esse indivíduo a quadro de coma. E também temos a chamada hipocalemia, que seria, desculpe, a diminuição da quantidade de potássio dentro do nosso sangue. Lembrando que o potássio ele participa de vários processos metabólicos que estariam comprometidos pela diminuição da sua quantidade. Temos também efeitos sobre os olhos, ouvidos, nariz e garganta. Então, pela via intranasal, você teria aí a chamada necrose do septo nasal. Então, essa necrose seria o quê? A destruição dessa divisão que nós temos entre uma narina e outra. Então, o indivíduo que é dependente já há muito tempo de cocaína, ele não tem mais essa parede divisória. Então, ele pode introduzir o dedo de uma narina e esse dedo ele vai passar para a outra narina, pois não existe mais uma divisão. O septo ele acaba desaparecendo por destruição do tecido. Temos aí um quadro também de sinusite, que é muito comum nesses indivíduos, alteração no olfato, problemas na deglutição de alimentos, processo de rinite, laringite e também hemorragia nasal. Quando se pensa na via inalatória, nós temos um quadro de lesões térmicas muito comuns. Por quê? Como você está inalando o vapor da cocaína em alta temperatura, você pode levar à destruição pelo calor das mucosas do seu nariz, da boca, do esôfago, muitas vezes também destruindo a camada interna do seu pulmão. Também temos aqui como efeitos reconhecidos pelo uso da cocaína a chamada visão borrada, febre, coma e, consequentemente, morte.
Sintomas da overdose aguda de cocaína, né? A gente teria aí um quadro que se manifesta quando o indivíduo utiliza uma quantidade de cocaína superior à capacidade do seu organismo de processar essa droga, né? Então, todo quadro de overdose ele está associado a uma quantidade superior à quantidade que o organismo do indivíduo suporta em termos de droga. Então, quais seriam aqui os sintomas de um quadro de overdose por cocaína? Agitação, delírios, taquicardia, hipertensão, que muitas vezes leva ao quadro de aneurisma, né, a ruptura dos vasos dentro do sistema nervoso central, arritmia cardíaca, dor no peito, infarto do miocárdio, sudorese, convulsões, a hiperpirexia, que seria a febre extrema acima dos 40 graus, e, por fim, a acidose metabólica. Então, todos esses sinais aqui poderiam, com certeza, levar esse indivíduo a óbito caso ele não fosse socorrido de maneira rápida e a entrada de tratamento terapêutico preciso e imediato. Os sintomas mais comuns da abstinência de cocaína. Só lembrando que a abstinência é aquele quadro que aparece nos indivíduos que são dependentes quando os mesmos deixam de usar a cocaína por um determinado período de tempo mais prolongado. Então, o próprio organismo, ele tenta voltar ao que era como normal antes do uso da droga e acaba acontecendo o aparecimento de sinais e sintomas que são muitas vezes desagradáveis para o indivíduo, para o dependente. Então, os sintomas mais comuns para abstinência, quando o indivíduo não está fazendo uso da cocaína, seria depressão, que já que a cocaína é um estimulante, quando ela está presente, ela vai causar a estimulação do sistema nervoso central. Quando ela está ausente, nós temos aí um processo de depressão. Distúrbios do sono, que podem ir desde a sonolência ou até mesmo a insônia, vai variar muito de indivíduo para indivíduo. O acometimento de sonhos desagradáveis, os chamados pesadelos. Fadiga e cansaço muscular, porque na presença da cocaína, o indivíduo se sente muito bem disposto, está sempre pronto para alguma atividade física, porque a cocaína é estimulante. Na falta dela, nós vemos o efeito contrário, o processo aí se instalando de fadiga e cansaço extremo. Temos a bradicardia, né, que seria o contrário da taquicardia. Taquicardia, o aumento da velocidade de batimento do coração. A bradicardia seria a diminuição nessa velocidade de batimento do coração. Aumento do apetite, uma vez que a cocaína ela causa quadros de anorexia no indivíduo quando ela está presente. Quando ela está ausente, você tem aí o chamado aumento do apetite. Agitação ou retardo psicomotor, vai depender da quantidade de material com a qual o indivíduo tinha contato e também da resposta do seu próprio organismo, e a chamada compulsão pela droga, que está associado principalmente à dependência psíquica, que é aquela baseada na teoria da aprendizagem. Eu uso, me sinto bem, devo continuar usando. Todos os outros efeitos citados anteriormente aqui são relacionados à dependência física, quando você tem aí um quadro de adaptação do seu organismo à presença da droga. Quando você submete o indivíduo a exames toxicológicos, nós temos aí os chamados exames de detecção, aonde nós temos um padrão para a detecção de cocaína no sangue que vai estar associado de 4 a 6 horas após o uso de 20 miligramas de cocaína,
2 horas após o uso de 100 miligramas e para usuários crônicos, 5 a 10 dias. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo detectar a cocaína na sua forma natural dentro desses períodos de tempo, baseado apenas na quantidade com a qual o indivíduo entra em contato. Já na urina, a detecção ocorre principalmente relacionada ao metabólito benzoilequigonina. Então, eu teria aí de 1 a 2 dias após a administração intravenosa de 20 miligramas de cocaína para detecção da benzoilequigonina, 2 a 3 dias após alta dose, que seria 1,5 miligramas de cocaína para cada quilo de peso do indivíduo, pela via intranasal, então seria lá a absorção do cloridato em pó pelas narinas, né? E no caso de uso crônico, 10 a 22 dias para determinar a presença de benzoilequigonina na urina do indivíduo. Na saliva, a cocaína ela pode ser detectada por um intervalo de 5 a 12 horas após uma dose única e para usuários crônicos, até 10 dias após o último contato, conseguimos detectar a presença de cocaína na saliva do indivíduo que é classificado aí como usuário da mesma. Espero que tenha sido, mais uma vez, um bate-papo interessante para vocês, porque a nossa função aqui ela é informativa. Nós estamos trazendo para vocês, né, principalmente um quadro relacionado aos efeitos fisiológicos e psicológicos do uso dessas drogas. Para quê? Para alertarmos vocês do risco, do perigo de você se tornar um indivíduo dependente. Nesse caso, o dependente, ele não causa danos apenas a ele, ele causa danos também a todos os seus familiares, a todos os seus amigos, as pessoas que estão próximas dele. Então, vamos pensar, pessoal, para que fazer uso de substâncias que vão trazer mais prejuízo para você do que benefício? O benefício ele vai durar, em média, 30 minutos depois do uso da substância. O prejuízo ele pode se estender para o resto da vida. Tá certo? Então vamos pensar nisso, vamos divulgar essas informações para os seus familiares, para os seus amigos, para que nenhum deles consiga, de forma, né, clara, optar por um caminho tão obscuro quanto é o caminho do uso das drogas. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra aí no 5º encontro de palestras da disciplina, no caso aí, né, do ciclo de palestra de drogas de abuso, cujo tema será anabolizantes. Até mais e até o nosso próximo encontro.